É muito claro que Deus não deseja que nós passemos por momentos de ansiedade. Mas muitas vezes isso é inevitável. E o caminho para a solução vem através de um conselheiro, vem através de uma terapia, em alguns casos também através da medicação. Mas no programa de hoje, nós vamos dar sugestões de como a palavra de Deus pode nos ajudar nos momentos de ansiedade. E agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria poder mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Estamos hoje concluindo o nosso quarto estudo desta temporada, onde estamos estudando a revista Sentimentos, a ciência do existir. Nosso quarto tema, ansiedade, que a gente começou ontem. Você está ansioso hoje? Alguma coisa está fazendo o coração bater mais forte? Como você está se sentindo? No programa de hoje, como eu mencionei, nós vamos ver algumas orientações da palavra para que a gente administre nossa ansiedade. Como vimos no programa de ontem, nem sempre a ansiedade é algo negativo. Ela se torna negativa quando é exagerada, quando de alguma forma mexe com o nosso comportamento e sai das nossas mãos. Quando o excesso de futuro, o excesso daquilo que eu não posso controlar, toma controle de mim. Hoje, como a palavra de Deus pode nos ajudar. Como eu mencionei, um conselheiro, um terapeuta, muitas vezes são o caminho que Deus vai usar, ou até um medicamento, caminho que Deus usa para ajudar as pessoas que sofrem com ansiedade. Por isso, orar e clamar a Deus para que Ele nos encaminhe uma pessoa usada por Ele é sempre importante. Mas eu quero começar o programa de hoje de forma diferente. Antes da oração, eu quero convidar um amigo, Pastor Felipe, que é o coordenador dos alunos, de todos os alunos que estão ligados à escola bíblica na cidade de Manaus. Ele é o coordenador geral e tem vários coordenadores. E ele está com a gente neste momento, num auditório especial aí. Pastor Felipe, boa noite, seja bem-vindo, um abraço para os amigos da cidade de Manaus, a belíssima Manaus, uma gastronomia maravilhosa. Não ir a Manaus e comer um tambaqui assado, ou comer, lógico, um açaí, né, pastor? Não foi a Manaus. Pastor, boa noite, você tem um recado para os nossos telespectadores hoje? Boa noite, pastor Gilmar Batistotti. Boa noite a todos os amigos que nos ouvem nesse momento. É um prazer estar falando com você neste momento. E pastor e ouvintes, nós temos um recado muito especial para você que está nos assistindo, você que mora aqui em Manaus. Olha, nós teremos aqui no dia 3 de dezembro, pastor, um encontro Tempo em Concert. Esse programa é um programa onde nós convidamos os alunos da Novo Tempo, aquelas pessoas que assistem à TV Novo Tempo e que estão do outro lado da telinha para se encontrar com a gente que é da Novo Tempo. E a gente traz essas pessoas aqui e no dia 3 vai ser algo maravilhoso,
porque o meu amigo pastor Gilmar Batistotti vai estar conosco aqui nesse auditório, na Igreja Adventista do Sétimo Dia da Comunidade Ser. Tá certo? Então, essa é a notícia boa que eu tenho para apresentar para os nossos amigos aqui de Manaus, pastor Gilmar. Tá aí a arte, dia 3 de dezembro, prepare-se, nós vamos estar na Comunidade Ser. Tá aí. Pastor, o que a gente vai ter aí de especial para os nossos queridos alunos da Escola Bíblica? Além, é lógico, de estudarmos a palavra de Deus, né? Esse é o mais importante. Claro, a gente vai ter aqui a presença do nosso querido pastor Gilmar Batistotti. Vamos ter aqui músicas do Arautos do Rei sendo interpretadas por um quarteto local maravilhosamente bem. Vamos ter aqui boa música, vamos ter decisões, pessoas que vão estar sendo batizadas pelo pastor Gilmar Batistotti, olha que privilégio. E vamos ter aqui, além de tudo isso, a presença de Deus juntinho conosco nesse momento. Repito, vai ser no dia 3 de dezembro, às 18 horas, aqui na Igreja Adventista da Comunidade Ser, na Avenida Guilherme Paraense, número 712, ok? Avenida Guilherme Paraense, número 712, Adrianópolis, Manaus. Você coloca no Waze aí, você vai chegar aqui fácil. E eu faço um convite muito especial para você, olha, venha, traga a sua família, traga os seus amigos. Você é o nosso convidado especial. E tem mais um detalhe, pastor. Deixa eu falar aqui para as pessoas aqui, ó. O detalhe é o seguinte: você chegando aqui, você vai ter uma surpresa toda especial ao chegar aqui com a gente, tá bom? Então venha, você vai estar recebendo um e-mail na sua caixa de e-mail. Vai ser a gente que vai estar mandando um e-mail te convidando. Algumas pessoas da nossa equipe vão entrar em contato com você pelo WhatsApp, pelo telefone. E-mail. Então, se você receber algum e-mail, algum contato durante essa semana, pode ficar tranquilo. Se você é aluno da Novo Tempo, você vai estar recebendo contato nosso aí na sua casa, no seu e-mail ou no seu telefone, tá bom? Um grande abraço, pastor. Um abraço, pastor Felipe. 3 de dezembro, prepare-se, estaremos juntos aí. Valeu, estamos aguardando você e toda a equipe da Novo Tempo. Carinho. E um abraço a todos os telespectadores e aguardamos você. Você é o objeto desse evento. É para você que nós estamos fazendo esse evento todo especial. Então, tá combinado. Dia 3 de dezembro, nos encontramos. Muito bom. Olha, você é o convidado especial. Se você está assistindo a gente e ainda não é aluno da Escola Bíblica, este é o momento. Você pode fazer contato com a gente, é o 12982444449. Mande, olha, eu quero ser um aluno da Escola Bíblica, eu quero receber guias de estudo. E aí você vai receber um link e você vai se cadastrar, você é o nosso convidado. Ah, eu moro em Manaus, mas quero ir conhecer. Tá tudo bem, venha com a gente vai falar um pouquinho mais deste programa nas próximas semanas, dia 3, porque tem novidade, hein? Mas vou deixar para a semana que vem. Dia 3 de dezembro, eu estarei com você na cidade de Manaus, na Comunidade Ser. Vamos orar a Deus para que a gente abra a palavra de Deus hoje à noite, porque no dia 3 nós estaremos juntos também para abrir a palavra de Deus com os nossos queridos na cidade de Manaus. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque o Senhor nos dá oportunidades. A gente vai ter uma oportunidade no dia 3 de dezembro de estudarmos a palavra junto com aquelas pessoas que estarão no auditório. E hoje nós temos a oportunidade de estudarmos a palavra aqui com os nossos telespectadores, entendermos como a Bíblia nos orienta, nos ajuda a administrarmos os nossos momentos de ansiedade. Nos dê iluminação, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Eu começo já ou a gente vai para o intervalo, meu diretor? Vamos para o intervalo? Então tá bom. Então, enquanto a gente vai para o intervalo, você pode se cadastrar, ser um aluno da Escola Bíblica, é o 12982444449, tá bom? Ou você pode acessar o nosso site, que está aqui também,
novotempo.com/escola bíblica ou ligar no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. É rapidinho, a gente já volta para estudarmos as orientações bíblicas para a gente vencer a ansiedade. É já já. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. A gente tirou a primeira parte aí para a gente falar um pouquinho do programa que nós vamos estar junto com a equipe da Novo Tempo no dia 3 de dezembro na comunidade Ser em Manaus, onde nós vamos estudar a Palavra de Deus. Um convite para você de Manaus e você que é aluno da Escola Bíblica. Eu quero concluir esse tema, que é o tema número 4, nosso estudo número 4 sobre ansiedade. Estamos estudando sentimentos, a ciência do existir, como nós devemos cuidar da nossa saúde emocional. Já vimos vários aspectos e nesses 2 dias o tema da ansiedade. Ontem eu terminei lendo um dos textos de orientação que Jesus Cristo nos dá, que está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, que ele diz que nós não deveríamos andar ansiosos com o dia de amanhã. E ele termina dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu destaquei ontem que a orientação é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, quais são os valores do reino, aquilo que faz parte do reino, ou seja, aquilo que eu olho para o futuro com a certeza de que eu vou alcançar, não as coisas que me ligam nesta terra, que me trazem satisfação aqui, mas os valores do reino estão ligados a valores eternos, mesmo que eu busque e mesmo que eu tenha uma satisfação aqui, quais são as coisas que realmente me dão prazer e alegria aqui. E na sequência, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, uma outra orientação num contexto de vários conselhos que Pedro dá no final da sua primeira carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, primeiro, Jesus diz: não fique ansioso, tenha os valores do reino na sua vida. Segundo, ele está dizendo, lance toda a ansiedade, tudo aquilo que te preocupa, para mim, porque eu tenho cuidado de você. E agora eu quero analisar um capítulo que eu até já citei. Antes, deixa eu citar o capítulo aqui e aí eu volto nessa sequência aqui, que é o capítulo 4 de Filipenses. Eu já citei esse capítulo algumas vezes, mas hoje eu vou analisar estes versos que estão no capítulo, que são conselhos, orientações que o Senhor nos dá para a gente vencer a ansiedade. A base desse capítulo, as ideias estão relacionadas ao nosso sistema de crenças, que de alguma forma vão influenciar nossa vida para controlarmos a nossa ansiedade. E eu pergunto para você, qual é a sua base de crenças? O que você acredita? Isto vai te influenciar positivamente ou negativamente. Por isso, lá em Mateus, no verso 33, ele diz, no capítulo 6, quais são os valores do reino? Quais são os valores e as crenças que dirigem a sua vida? Basicamente são aquelas: alguém está no controle do universo, você acredita nisso? A vida tem algum propósito para você? Qual é este propósito? Você vê que você tem valor? Você vê que você tem significado? Você acredita que só existe esta vida, como você vive de forma consciente aqui? Ou você acredita na eternidade em que você terá consciência e saberá que é você que está vivendo essa vida? São perguntas para você refletir, mas que vão contribuir de alguma forma para o seu bem-estar. Eu quero citar aqui 2 textos de um autor cristão chamado Max Lucado, que está no livro O Fim da Ansiedade, que eu achei muito interessante ao ler, e ele diz: a ansiedade aumenta à medida que o controle percebido diminui. Ou seja,
se eu creio que Deus está controlando minha vida, os meus valores são que Deus me controla, eu vou ficar menos ansioso. Agora, se eu não acredito que existe um Deus que é soberano, que está cuidando, que está dirigindo a vida, o mundo, mesmo que eu não tenha explicações para tudo, qual é a tendência? Vai diminuir, porque eu tenho menos controle. Ou melhor, eu não tenho controle e não acredito que alguém tenha controle. Agora, se eu acredito que Deus controla, a minha ansiedade vai estar estabilizada, controlada, mesmo que em alguns momentos eu tenha angústia. Segundo pensamento, a resposta de Deus para tempos difíceis sempre foi a mesma. O céu tem um trono ocupado. E este trono não sou eu, porque eu não tenho controle. Dá para entender? Você consegue fazer uma ligação de que quando eu vivo a angústia, a preocupação, e eu não tenho controle, e ele vai diminuindo cada vez mais, eu vou ficando mais ansioso. Mas quando eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, que o céu tem um trono e lá está um rei, eu vou controlar essa ansiedade. Sequência, para a gente refletir. Os conselhos que Paulo, que escreveu a carta aos crentes na cidade de Filipos, dá para cada um de nós. É uma carta escrita por Paulo. Em que contexto? Ele está na prisão, aguardando sua condenação, o veredito. Pense nesta situação. Se essa situação geraria no indivíduo ansiedade, você está esperando uma resposta. Você está preso, acorrentado a um soldado romano, perseguido por sua crença, e mesmo diante desta circunstância, você vai ver os conselhos que ele dá e como ele está. Primeiro, Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Primeira sugestão, se alegre no Senhor. Estou falando para você que não tem motivos para isso. Sabe por que a gente não tem normalmente motivos para expressar alegria e gratidão independentemente das circunstâncias? Porque os valores do reino não estão no nosso coração. E nós achamos que vamos ter satisfação somente aqui, se tivermos tudo aquilo que a gente deseja. Mas ter tudo o que a gente deseja necessariamente não significa viver em paz e não significa não ter ansiedade. Por isso, quando ele diz alegrai-vos, é no Senhor, porque é o Senhor que está comandando a vida. Lembra da circunstância? Está numa prisão. Segunda sugestão que ele dá, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. A palavra moderação pode ser traduzida originalmente com a ideia de amabilidade, gentileza. Não importa a circunstância, Deus está perto de mim, Ele é o Senhor da minha vida, então eu vou agir de forma equilibrada, mesmo que eu viva na adversidade. Como isso é possível? Só é possível se o Senhor estiver controlando os meus pensamentos. Qual é a tendência diante da incerteza, da ansiedade, da raiva que a gente tem? É retribuir, é querer vingar-se. Mas quando a gente coloca o Senhor na nossa vida, e Ele está dizendo, perto está o Senhor, então seja amável, independentemente da circunstância. Quando ele tem essa certeza, ele reage assim, eu vou ficar tranquilo e vou tratar você da melhor maneira, porque é o Senhor que está controlando minha vida. Para a gente refletir. Segunda sugestão foi, seja gentil. Terceira sugestão, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça.
Eu citei ontem que eu iria explorar um pouquinho a palavra ansioso. Originalmente ela tem a ideia de preocupação, de uma mente dividida. O que é essa ansiedade? Eu estou preocupado com algo que eu não tenho controle. Eu estou preocupado com o que vai acontecer, mas por isso a minha mente não consegue focar no momento, porque eu estou preocupado com o que vai acontecer. A palavra é, eu dividi a minha mente. E se eu não foco aqui, não reconheço que Deus está controlando minha vida, não reconheço que Ele é o meu Senhor, e eu fico ansioso. E a sugestão que Ele dá qual é? Você está ansioso? Compartilhe tudo. E Ele coloca, compartilhe através das petições, através de oração, através de súplica e através de ação de graças. Vejam que Ele vai colocando as várias dimensões da oração, e a gente estudou na temporada passada os aspectos da oração no nosso estudo Deus Ouve. Então, eu vou clamar, vou colocar o que está dentro de mim, aquilo que me angustia, vou conversar com Deus, vou entrar numa outra dimensão que não é a minha, vou agradecer, Você está ansioso? Primeira coisa, conte tudo o que está te deixando ansioso, conte tudo para Deus. Você não acredita que existe um Deus? Você não acredita que alguém controla a vida, o mundo e todas as coisas? Não é um controle de não dar autonomia e liberdade, não. É dizer, não importa o que aconteça, eu sou capaz de transformar tudo numa bênção para você. A sugestão que o apóstolo dá, fale tudo para Deus. Quarta sugestão, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A sugestão, resumidamente, é pense corretamente. E ele dá sugestões. Você está se alimentando do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama. Você está se alimentando disso? Eu queria dizer para você, não tem jeito, meu querido. Se eu coloco na minha mente coisas que não são de boa fama, que instigam o ódio, que me fazem a revolta, não tem como, eu não vou pensar corretamente. Eu vou ficar ansioso, eu vou me rebelar. Ele está dizendo assim, pense naquilo que te faz crescer. Volta para Mateus 6,33. Esses são os valores do reino. Haverá paz se a gente busca aquilo que nos dá a paz, mesmo diante das incertezas. Sugestão, verso 9, o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Viva de forma coerente. Você acredita no que está aqui? Se eu estou falando para você que é cristão, você acredita? Então viva isso. Você acredita que Deus nos ama e dá oportunidade para todas as pessoas e é misericordioso com todos? Viva isso. Não tenha uma vida incoerente, porque se eu digo que acredito em algo e faço outra coisa, eu vou ser inseguro, porque na realidade não estou confiando em Deus. Logo, se eu não confio, eu não tenho paz, eu vou ficar ansioso, porque eu não consigo controlar todas as coisas. Jamais o ser humano conseguirá controlar todas as coisas. Jamais conseguirá. Não podemos esquecer disso. Somente Deus, Ele que é o Deus que cuida de todas as coisas. Verso 7, e a paz de Deus, agora voltei para o verso 7, e a paz de Deus que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra paz, eu já citei em algum momento aqui, originalmente ela dá a ideia de harmonia, bem-estar, paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. E quando a gente fala de próximo, estamos falando daqueles que a gente ama e daqueles que a gente tem que se esforçar, daqueles que nos amam e daqueles que não nos amam. É isso mesmo. Próximo é qualquer um. É o conhecido e é o desconhecido. É o amigo e é o inimigo.
Quando a gente segue todas essas orientações, a paz de Deus vai alcançar o nosso coração. E eu quero orar. Segunda, eu vou fazer a parte final, tá? Mas eu quero orar porque talvez você não esteja em paz hoje à noite. Mas Deus quer te dar a paz. Deus quer te dar tranquilidade. Creia nisso. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pelas orientações da palavra para nos ajudarem a termos paz, vencermos a ansiedade. Eu fico imaginando quantos dos nossos telespectadores estão ansiosos agora. Que o Espírito traga calma a este coração, que eles durmam tranquilos. Em nome de Jesus. Amém.